Hoje a gente vai tratar de um tema extremamente oportuno para esse momento. Sim, a ansiedade e a pressão familiar. Como blindar sua mente na reta final? Tem a sua pressão interna e tem a pressão externa. Tem como blindar a sua mente nessa reta final? Claro que tem. Fica comigo aqui nessa live, que você vai pegar dicas incríveis de como blindar sua mente, tá? Veja, a cada dia que passa, tá mais perto do Enem, fato. E você se sente mais ansioso. Isso é normal. Necessariamente nem a ansiedade. Pode ser expectativa ou a ansiedade biológica. Sim, a ansiedade é um sentimento animal. Toda vida que nós nos colocamos diante de uma situação que exige fuga ou luta, nós, enquanto animais, nos preparamos para fugir ou para lutar. Isso é o sistema fuga ou luta. É o sistema adeno-hipófise e adrenal. Você que vai fazer vestibular para medicina, você sabe do que eu estou falando. Isso é conteúdo, tá? Mas a cada dia que passa, você talvez fica se cobrando porque você gostaria de ter feito mais simulados, de ter estudado mais. Ainda dá tempo. Se você fizer uma revisão muito bem direcionada, você consegue aumentar os teus acertos 5% em média. E aumentar 5% de acertos pode ser exatamente o que te falta. E quando eu digo uma revisão muito bem direcionada, você precisa escolher um time de professores com muita experiência e lastro em aprovação, tá? Comprovadamente. Não que diz que aprova muito, que de fato aprove muito, que de fato faça uma verdadeira previsão da prova. Bem, nesse momento, o seu desafio, ele tende a se tornar maior. Sobretudo quando você não teve toda uma rotina de estudos como você queria. Mas quero te dizer uma coisa. Eu tenho muitos alunos aprovadíssimos, cuja nota dava para passar em dezenas de universidades, que nessa época, há cerca de um mês das provas do Enem, eles achavam que iam tomar bomba. E eles não tomaram bomba, tanto que eles passaram. E não passaram assim no último remanejamento, não. Eles passaram, eles foram aprovadíssimos. Eles escolheram onde estudar. O que eu quero te dizer é que esse sentimento de incerteza, ele é biológico, ele é humano. E eu quero que você primeiro acolha esse sentimento biológico, humano, mas eu vou te dar dicas muito importantes de como você vai lidar com esse sentimento. Porque é como se de repente todo o peso do ano ou dos últimos anos viesse junto da responsabilidade de dar certo agora. E se o emocional não está bem, esse emocional, ele vira o verdadeiro vilão. E o seu desempenho, ao invés de avançar nos próximos dias, o seu desempenho pode cair. E eu não quero que caia. Eu estou aqui tratando esse tema de como você deve blindar a sua mente para toda pressão familiar e também para a pressão que você se coloca para que essa jornada, ela realmente você faça valer a pena, tá? Eu quero repetir para você que ao longo desses anos como mentora, eu já acompanhei dezenas de alunos que dominavam o conteúdo, mas reprovaram. Como eu também acompanhei outra dezena de alunos que não achavam que ia passar e foram aprovados. E qual foi o diferencial? Saber
lidar com o fator emoção. Aprender a blindar, porque tudo isso é treinável. A gente treina a mente para blindar e eu vou te ensinar técnicas que vão te ajudar a treinar a sua mente, a blindar a sua mente. Porque tudo na nossa mente é treinável. Da mesma forma que você usou o seu cérebro para aprender inúmeros conteúdos, o mesmo cérebro a gente treina para lapidar as emoções que vão te colocar dentro da universidade, para que no ano que vem, início do ano que vem, você esteja comemorando a conquista do teu esteto e do teu jaleco. Porque, como eu digo, esteto e jaleco não se compra, se conquista. Não dá para você ir numa loja comprar um esteto, comprar um jaleco, ficar, sei lá, de enfeite no teu guarda-roupa. Isso é terrível. É algo que você só passa a usar quando você é aprovado em medicina. E eu sei que, no fundo, esse é o teu medo de não passar. E esse medo, ele é humano. Mas, como eu disse e volto a repetir, você é capaz perfeitamente de treinar a sua mente para se blindar, inclusive, com o excesso desse medo. Bem, muitos dos alunos que eu recebo aqui na mentoria, eles, ao serem acompanhados, orientados, inclusive assim, a gente passa psicólogo, eu faço testes psicopedagógicos, encaminho para nutricionista, os nossos plantões semanais, eles aprendem simplesmente a gerir as emoções. Então, de reprovação, eles passam a conquistar múltiplas aprovações. Eu sempre coloco que nesse momento final, cuide do seu corpo e da sua mente. E o resultado vai ser mais acertos na prova. Bem, você pode estar passando por essa batalha emocional, que pode ser inclusive responsável por desestabilizar e comprometer o que você construiu ao longo dos anos de estudo, ao longo desse ano de estudo, que é um ano de arremate. Por isso, hoje nossa conversa vai ser sobre um dos maiores desafios dessa reta final. O combo ansiedade mais pressão familiar. E mais importante ainda, eu vou te ensinar a blindar a sua mente para atravessar essa fase sem prejudicar o seu bem-estar, sua relação familiar e principalmente o teu desempenho no dia da prova, tá? Vamos lá. Muitas vezes o emocional ele pesa mais do que o conteúdo. Se todo mundo que estudasse fosse aprovado, pouca gente se sentiria tão triste, tão decepcionado quando é reprovado. No SISU, não é nem em SISU, 2% dos alunos são aprovados, 98% é reprovado. A sorte é que, atenção, além do Enem SISU, existem mais de 50 oportunidades de estudar medicina de graça. E você está até deixando essas oportunidades em cima da mesa, porque você nem sabe onde elas estão, mas elas existem. E eu digo mais de 64% das oportunidades de estudar medicina de graça são além do Enem SISU. Então você não pode, primeiro, colocar no Enem vida ou morte. Ou eu me salvo ou eu morro. Não, porque ele não é a única oportunidade. Começa a colocar muito isso dentro de você. O primeiro passo que eu te recomendo é você parar para pensar que quando falamos de cobranças, tá? E de pressão em relação à aprovação, estamos nos referindo a dois grupos de pressão. Pressão interna e pressão externa. A pressão interna, tipo, é quando você está estudando, então, aí você vai descansar. Ou até mesmo na hora que você vai dormir. Aí você começa a pensar, será que eu vou passar?
Será que eu estudei o suficiente? Não, amanhã eu tenho que estudar mais. Aí eu tenho que aumentar minha carga horária de estudos. Acho que eu vou deixar de fazer atividade física para estudar mais. E se eu não for bem na prova? E se eu não for aprovado? E se eu tiver que fazer outro ano de cursinho? Todos os meus amigos estão na faculdade, eu estou aqui. Mas será se eles querem medicina? Será se eles fizeram todos medicina em universidade pública? Né? Muitas vezes você até pensa, acho que medicina não é para mim. Você pensa isso. Poxa, essa é a chamada pressão interna. Ela nasce na sua imensa autocobrança, insegurança, medo e principalmente quando você se compara aos outros. Eu fiz uma pesquisa com alunos meus aprovados no SISU de 2024, 2023. E eu listei uma série de sentimentos. E eu pedi que eles escolhessem os 2 sentimentos que mais prejudicaram a jornada de estudos dele. Agora eles já estavam aprovados. Eles tinham agora essa capacidade de discernir. E os 2 sentimentos foram 87% dos meus alunos pesquisados, e foram dezenas, tá? Citou 2 sentimentos. Adivinha quais foram? Comparação com os outros e autocobrança. Já está provado, sabe, pela neurociência, que essas emoções a gente treina. Assim como você aprende a andar, a falar, aprender física, biologia, matemática, você também pode fazer gestão das emoções. No meu programa de mentoria, eu inclusive convidei a minha filha, que é psiquiatra. Eu digo muito, eu tenho muita sorte, tá? De ser uma mentora que tem uma filha psiquiatra. Ela preparou e fez um curso de gestão de emoções para os meus alunos. Além de tudo que eu faço, além de tudo que o meu time de psicologia faz, a gente ainda teve o cuidado de, desde o começo do ano, treinar os nossos alunos para lidar com as emoções, para poder não deixar essa pressão interna, esses sentimentos que não são verdade, você apenas está criando, e o que você cria necessariamente não é verdade, e que te coloca para baixo. Ao invés de te impulsionar a acertar mais, a escrever uma redação melhor, a acertar mais questões, é esse sentimento que te puxa para baixo. Você que estudou, que está preparadíssimo, aí você começa a se comparar, achando que não fez o que devia, não fez o que era necessário, não fez o seu melhor, e fica se autocobrando. E isso vai destruindo teu potencial que está aí. Ele está aí. E você que não estudou nada, você sabe que tem a chance de recomeçar uma jornada. E não vai fazer isso só em fevereiro não, por favor. Você que não estudou como devia, porque medicina não é para amadores, por favor, ao terminar o Enem, utiliza ele como uma baliza. Eu tenho alunos que às vezes levam bomba no Enem. E que 60 dias são aprovados em outros cursos. Em medicina, tá? Em outras universidades. Porque existem essas oportunidades. Eu insisto, o Enem SISU é uma excelente oportunidade. Mas mais de 64% das oportunidades de estudar medicina de graça no Brasil estão além do Enem SISU. Então vamos lá. Pressão interna, você treina. Domine o seu cérebro. Quando você for começando a pensar porcaria, já pare, calma. O que eu estou pensando é real ou eu estou inventando? Primeira coisa que você tem que fazer é se perguntar. E eu vou te dar mais umas técnicas para você controlar a sua pressão interna. Agora, pressão externa, essa outra, vem principalmente dos seus familiares. Mas também você pode sentir vindo de amigos, professores, vizinhos. E eu quero te dizer que quando a gente fala de família, nós temos que ser bem sinceros aqui. A maioria dos estudantes sente que carrega seu sonho junto com as expectativas dos seus pais. E às vezes vê exatamente deles
aquelas perguntas e comentários como: e aí? A prova foi boa? E aí? Os acertos seus não dá para passar? Tipo, você chega em casa no domingo, pós-prova. Ei, faça isso não, pai. Faça isso não, mãe. Isso é péssimo pro teu filho. Ou então, agora, né? Você parou, foi fazer atividade física, parou, foi descansar, sim. Nenhum cérebro é muito produtivo, além de 8 horas dia. Aí, sua mãe que não conhece a jornada pode chegar perto de você e dizer: ô, filhinho, não era para você estar estudando? O seu Enem é daqui a poucos dias. Ai, isso te mata. E muitas vezes você vai estudar. Só que aquelas imagens que você está tentando estudar entra por um olho e sai por outro. Você não aprende, porque o teu cérebro já esgotou para aquele dia. Muito pelo contrário, isso só gera autocobrança e gera cansaço para o outro dia, para o dia seguinte. Ou então aquela vizinha, né, que diz assim: e aí, esse ano será se você vai passar? Eu tinha um aluno, vou contar nome, tá? O nome dele é Hugo Gabriel. Hugo, por recomendação minha, tá? Meu mentorado, fazia atividade física e ele bem malhado. E tinha um vizinho que ficou comentando, né, com a moça que trabalhava na casa dele lá no condomínio. É esse rapazinho que quer passar, tipo o vizinho, tá? Dizendo: esse rapazinho que quer passar em medicina, assim, todo malhadão, indo pra academia todo dia. Como que o candidato de medicina, ele não é pra passar, não é pra ter atividade física. Passou, né? Hugo fez o Enem, fez o SISU e passou. Então, como a empregada da casa de Hugo tinha comentado com ele esse babado do vizinho, tá? De que ele estava achando que ele não ia passar, logo quando ele passou, é que ela contou, né? Que bom que ela teve esse bom senso. Aí, quando ele encontrou esse vizinho, o vizinho foi: parabéns, eu sabia que você ia ser aprovado. Gente, é cruel. Tem um monte de gente que lá está sendo contra. Aí quando a pessoa é aprovada, né, fica dizendo, muitas vezes a pessoa fica dizendo piadinha, né? Tipo, aquela alminha venenosa, aquela tia que chega no Natal e que faz você engasgar com a farofa do peru. Você entala, porque ela chega e faz: e aí, esse ano vai, né? Não precisa nem ela dizer: esse ano você vai ser aprovado. Quando ela diz: e esse ano, e aí, esse ano vai, você já engasga, porque você já está com vontade de mandar todo mundo para aquele canto. Só que você não vai mandar. Não adianta. É pressão externa. O que você tem que aprender, você não vai mudar o mundo. Você não vai mudar todos os familiares que chegam perto de você. Agora você pode mudar como essas pessoas afetam você. Isso é algo que você pode. Porque eu não posso mudar o pensamento dos outros. Eu, inclusive, trabalho muito com os pais e mães dos meus mentorados para mudá-los, para eles jogarem junto com o filho. Porque a pior frase é quando alguém chega para você e diz: ei, você não acha melhor fazer outro curso? Quem sabe enfermagem? Quem sabe odontologia? Às vezes você até vai para outro curso. Às vezes você se desespera e vai. E isso é muito triste. Porque quando você desiste de sua aprovação em medicina, não é apenas a troca de um curso. Porque nada contra nenhum outro curso. O meu filho, inclusive, é odontólogo, porque ele escolheu a odontologia. Todos os cursos são importantes. Agora tem que ser escolha da pessoa. Não porque ela se sentiu incompetente para ser médico ou incompetente para ser médica e foi para um outro curso. Ela não vai ser feliz nesse outro curso. E quando você desiste, não é apenas desistência. É a morte de todo um sonho. É a morte do futuro que você sonhou, que você enterra. Mas você enterra muito jovem.
Muitas vezes, aos 19, 20 anos, você está se sentindo velho, porque já perdeu 2, 3 anos de Enem e de outros vestibulares. Você é uma criança. Você só precisa estudar em alta performance. Inclusive, aprender a blindar todas as emoções. Sua família ser transformada, porque isso acontece. E aí o teu jogo passa a ser outro. Como eu digo, diferente da pressão interna, essa pressão externa não está sob o seu controle direto. Afinal, você não consegue mudar o comportamento do outro. Mas a boa notícia é que você pode, sim, aprender a não ser afetado. Aprender a se blindar de tudo isso. E mais do que isso, você pode tentar trazer quem mais importa, teu pai, tua mãe, teu irmão, de repente, a madrinha, a avó, aquelas pessoas que não são apenas sua família de sangue, mas as pessoas que mais importam para o seu lado e transformar essas pessoas em seus aliados, sabe? Quando você sente a pressão da aprovação, tanto externa quanto interna, elas levam um aumento, elas vão fazer explodir a tua ansiedade. E, como eu já disse, sentir ansiedade é normal, é parte do nosso mecanismo de sobrevivência. Toda vida que o nosso cérebro percebe uma ameaça, ele ativa o sistema nervoso periférico autônomo simpático, dispara um monte de noradrenalina. A noradrenalina vai estimular o córtex da adrenal a liberar cortisol, a medula da adrenal a liberar adrenalina, ou seja, é a resposta biológica que está acontecendo. Você estuda isso para fazer a prova, mas não é só ansiedade. Junto dela vem o medo e todas as outras emoções são respostas naturais do nosso corpo. Às vezes a gente acha que não é para sentir medo, sente medo sim e mesmo assim é aprovado. Às vezes a gente acha que não é para ter ansiedade, tem ansiedade sim e consegue ser aprovado. Quando o conhecimento está bem consolidado, quando você treinou muito bem para todos os processos, essa ansiedade, ela até acelera, ela te deixa mais atento diante da prova. Quando ela é uma ansiedade que você aprendeu a controlar. Como eu disse, a ansiedade é uma forma de emoção. Ansiedade é o medo do que ainda não aconteceu. É o medo do imaginário. Enquanto medo não. Tipo, eu tenho medo de avião. Quando eu entro no avião. Eu não tenho medo não, tá? Mas digamos, Maria tem medo de avião. Ela adora andar de avião. Maria tem medo de avião. Então, quando Maria senta no avião, ela começa a transpirar muito. Então, ela tem medo de avião. Medo. Um medo real. De algo. Avião. Tá? Ela foi impactada pelas notícias que, acidentes aéreos, embora avião seja o transporte, o segundo transporte mais seguro do mundo, o mais seguro é elevador, mas ninguém vai de elevador de um país para o outro, nem de um estado para o outro. Então, só que quando o medo e a ansiedade começam a te tirar o sono, te travar nos estudos, te fazer duvidar de sua capacidade, ele ultrapassa o que eu chamo de nível natural. E ele passa a ser um obstáculo. E o problema também é quando isso acontece na hora da prova. Você estudou, você fez tudo, e na hora da prova você simplesmente trava. Porque um processo de ansiedade, ele vai gerar a resposta fuga ou luta. Luta é responder à prova. Fugir é aquele branco que te foge em todos os pensamentos. Isso dói muito. E você pode errar aquelas 10 questões que te colocariam dentro da universidade numa competição de medicina. É assim que acontece. Mas o que fazer? Bem, o problema você já sabe que ele existe. O que fazer? Eu vou te ensinar o que fazer. Primeiro, vamos falar de pressão interna, tá? Vou dividir aqui dicas de como você resolver e se blindar para essa reta final. Tanto nas pressões internas como nas pressões externas. Pressão interna. Primeira coisa, aprenda a reconhecer seus sentimentos. E encare-os, tá? Como uma forma de energia que existe no seu organismo. E que o seu organismo está buscando para atingir os seus objetivos. E comece a mudar seus pensamentos. Tipo, ao invés de, estou muito ansioso.
Busque pensar. Tô animado, a prova tá chegando. Tá com taquicardia. Ai, tô com ansiedade. Não, tô com expectativa, porque a prova tá chegando. Tudo é como você faz o seu cérebro encarar as emoções. Se acolha também. Seja gentil com você mesmo. Abrace seus sentimentos. Se abrace. Sem dizer, tipo, tá um dia com vontade de chorar? Chore. Eu tenho uma aluna, Vitória Nunes. Ela foi fazer a prova na UNEB. E a prova da UNEB, o segundo dia de prova era exatamente o dia que o INEP ia liberar o resultado, as notas do Enem 2025. Imagina a pessoa ir para uma prova sabendo que o resultado estava saindo, né? E Vitória Nunes não estava no seu melhor de acertos. Ela poderia ir para a competição, mas não no seu melhor. A prova da UNEB, né, eu estou aqui na cidade de Petrolina, Pernambuco, a prova da UNEB acontece na cidade de Juazeiro, Bahia. Só tem um rio que nos separa, nos une. E a ponte. A família estava indo deixá-la no local de prova. Ela teve uma crise de ansiedade tão grande que a mãe dela disse, filha, se você não quiser fazer essa prova, você não faz. Ainda bem que Vitória disse, não, deixa eu ir. Ela tirou só o 3º lugar geral da UNEB. E ela teve uma crise de ansiedade mesmo. Só que ela respirou. E ela chegou na prova, né? Aquela noradrenalina fazendo os pensamentos acelerarem muito. E ela viveu um processo de autocontrole. Porque ela começou a olhar a prova e começou a vir questões, né? O segundo dia é natureza e matemática, de temas que ela sabia, que ela estudava. Então ela começou a responder. E aquilo foi enchendo ela de autoconfiança. Então você que estudou, mesmo que você viva um pré-prova com um sentimento de ansiedade, com taquicardia, sem aquela sensação de vai morrer de fôlego, vai morrer sem fôlego, vai não, tá? Não vai morrer. Não é assim. Quando você pega a prova e você começa a ver que ali tem coisas que você estudou e você pode responder, a tendência é que essa super ansiedade inimiga se tornou uma ansiedade normal, amiga, que apenas agiliza suas sinapses. Pois é, eu contei aqui a história de Vitória Nunes para você compreender que até mesmo pré-crise de ansiedade, minutos de controle, prova, terceiro, não apenas aprovada, tá? Aprovada em 3º lugar geral. Então vamos lá. Eu quero que você, nesses dias até o Enem, você comemore cada vitória, cada questão que você acertar, cada coisa que você aprender a mais. Comemore. Não espere comemorar só a aprovação, não. Faça pequenos pactos com você, pequenas comemorações. Você e você. Isso vai te fazer bem. Você vai se sentir melhor. E muito, muito, muito. Mude o pensamento e a forma como você enxerga. As coisas não são fáceis, mas muitas vezes você está tornando as coisas mais difíceis do que o que ela realmente é. Trabalhe seu físico e seu emocional, faça atividade física, alimente-se bem, durma, faça lazer leve. Os meus alunos, por exemplo, eles têm lazer diário. Sim, lazer diário, lazer leve. Mas lazer diário. Se cuidar é fundamental. Não negligencie autocuidado nas próximas semanas. Sono, alimentação e descanso é uma tríade que mantém o seu cérebro produtivo para você acertar na prova tudo o que você estudou. Tá? Você precisa dormir melhor. Quando você dorme melhor, você melhora seu raciocínio, sua capacidade de concentração. Então, eu tô sem conseguir dormir, toma chá. Até vai no médico e pega uma medicação, se for o caso, tá? Mas muitas vezes, fazendo atividade física, massagem, florais, óleos essenciais, isso já alivia as tensões e você já consegue dormir bem. Não é fácil fazer meditação. Não é fácil fazer yoga. Yoga, então, gente, é muito complicado.
Quem faz é ótimo, tá? Mas meditação, tem umas no YouTube, meditação guiada, tá? Tem umas meditações bem curtinhas que você pode fazer quando você deitar, vai te fazer dormir melhor. Respirar várias vezes no dia. Inspira, para, expira. Se você não lembrar de parar, pelo menos inspira. Gente, isso faz um bem tão grande, porque essa respiração ativa seu sistema nervoso parasimpático. E o simpático, a ansiedade está lá atrelada ao simpático. Então, quando você está estimulando o parasimpático, você está bloqueando e você está colocando, tá, seus neurohormônios e neurotransmissores no lugar. Isso é muito simples, mas isso funciona. É tão simples que as pessoas acham que não funciona. E se imagine, tipo, de férias, curtindo o próximo carnaval. Coloque bons pensamentos na sua cabeça. E preveja que determinados fatos que vão te deixar mais ansiosos, você evita esses fatos. Tá? Tipo, ficar fazendo simulado. Não, responda questões. Meire, eu ainda quero fazer um simulado. Pode? Pode. Mas, Meire, na semana da prova eu devo fazer simulado? Não. Na semana da prova não é mais tempo de simulado. Agora ainda é. Na semana da prova, de forma nenhuma. Tem simulados gratuitos excelentes. No Trilo. Tá lá gratuito. Trilo app. Você pode baixar e tá gratuito. E essa coisa, não é, da pressão dos pais, da pressão da família. Lembre que família não é somente laços de sangue. Eu tô falando das pessoas que convivem com você. E que direto ou indiretamente vão te afetar. Eu não estou falando daquele parente distante que vai te encher o saco no Natal. E você pode, de forma muito elegante, quando uma pessoa lá no Natal te cobrar. E aí, você vai passar no Enem? Aí você diz, ainda não perguntei a minha cartomante. Responda desse jeito, mesmo que você não acredite em cartomante como eu, tá? Mas assim, dê esse tipo de resposta. Um pouquinho de sarcasmo e de ironia faz bem. Faz bem para aquelas pessoas que não tinham nem que se meter na sua vida e estão se metendo. Mas aí, não estou mandando você ser indelicado. Tá? Se alguém perguntar, e aí, vai passar? Aí você diz, onde? Nessa porta, naquela? Tipo, dê respostas. Não, eu queria saber se você vai passar em medicina. Ah, não consultei minha cartomante ainda. Diga desse jeito. A pessoa nunca mais vai te perguntar. Porque ela vai, tipo, tomar um simancol, tá? Tem hora que a gente precisa fazer isso com as pessoas. Eu digo que se eu pudesse, eu seria um anjinho, mas um anjinho danado, atrás de cada aluno meu. E um anjinho danado e invisível. Quando qualquer pessoa falasse com eles, perguntando esse tipo de coisa, e aí, você vai passar? Eu era um anjinho danado, eu dava um tapa nessa pessoa. Porque, e aí, vai passar? Ora, na hora que você passar, você vai raspar a sobrancelha, raspar a cabeça, contar todo mundo, tirar foto, colocar medicina, né? Passei, fazer aquela... Sim! Então, ninguém precisa ficar imaginando quando é que você vai passar. Porque no dia que você passar, você faz questão de dizer a todo mundo, e é óbvio que você faz questão de dizer, porque é uma vitória muito grande. É vencer muitas reprovações. Ser aprovado em medicina, que é a carreira mais concorrida do Brasil, significa eu não fui reprovado, onde a maioria é reprovada. Então é para ser comemorado, sim. É sua Copa do Mundo, é sua medalha de ouro, é sua Olimpíada. Tá? Agora, lembra da dica. Quem perguntar, diz, ainda não perguntei a minha cartomante, que aí essas pessoas vão parar de te perguntar. Tudo bem? Agora, e pai e mãe? Pai e mãe, você não pode dizer isso. Aquela tia chata do Natal, você pode dizer isso. Agora, com seu pai e sua mãe, você não pode dizer. Então, se seu pai ou sua mãe fica te perguntando o tempo todo, se você vai passar, como é que você tá, eu quero que você sente com seu pai e sua mãe e diga, pai, mãe, eu sonho em ser médico, eu sonho em ser médica, e eu tenho consciência que é a carreira mais concorrida do Brasil.
Mas daqui a 10 anos eu quero ser médico. Eu quero, inclusive, cuidar de você na velhice. Isso quebra as pernas de qualquer pai ou de qualquer mãe, tá? Cuidar deles na velhice. E eu sei que você, como bom filho, vai fazer isso sim. Mas diga pro teu pai e pra tua mãe que desistir não é sua opção. E eu quero te dizer, só não passa em medicina quem desiste. E só demora a passar quem não estuda em alta performance. Porque estudou em alta performance, tem estratégia de prova, tem acesso às oportunidades. Lembra, além do Enem Sisu, tem mais de 50 oportunidades de estudar medicina de graça no Brasil. Então, com tudo isso, tá? Diga para teu pai e para tua mãe teus motivos, abra o teu coração. Eu garanto que você tendo esse papo bem reto, abrindo o teu coração e dizendo que sua família pode te apoiar. Tá? Te apoiar mesmo. Ao invés de só te perguntar se você vai passar ou não, pedindo que eles se coloquem no teu lugar. Onde eles, como pais, virassem filho e você virasse pai. E se você ficasse perguntando para eles se eles iam passar ou não, como eles iriam se sentir? Tá entendendo? Esse tipo de conversa, de diálogo franco com a família, tá? Por favor, com pai e mãe, com aquela família que tá dentro de casa, não seja irônico. Irônico é com aquela pessoa externa, aquele parente que só surge na tua vida para te encher o saco. Aí vale a ironia que você ainda não consultou, né? A cartomante. Essa é uma das ironias mais efetivas. Você pode dizer pro teu pai seus medos, para tua mãe seus receios. Peça apoio. Diga que a caminhada não tem sido fácil, mas que você está na reta final, que você precisa de suporte. Você precisa de abraço, de colo. Sim, isso não é se tornar frágil. Se você tiver que chorar nesse momento, chore. Gente, choro é a primeira emoção humana. Quando a gente nasce, a primeira coisa que a gente faz é chorar. E a gente passa o resto da vida se bloqueando, não se permitindo chorar, quando isso é possível. Mas chame seu pai e sua mãe, mostre seu plano de estudo, mostre o que você está revisando, mostre seus acertos, mostre suas notas de redação, mostre redações ruins e boas que você cresceu. Explique que às vezes um simples lanche no meio da tarde, ou até mesmo apenas saber que eles estão torcendo por você, deixa o teu coração mais tranquilo. E nunca, esconda do teu pai e da tua mãe o teu resultado. Tipo, tem mães que dizem, Meriane, meu filho fez o Enem, mas ele rasgou a prova. Não rasga. Depois do Enem, tu vai contar os acertos. Eu vou fazer lives orientando, falando de média de acerto para passar por região do Brasil. Eu tenho um monte de estatística. Agora, sem a prova, você não vai conseguir se ver diante do grupo de concorrentes. E o Enem, sim, independente de ser com a nota do Enem que você vai passar, seja pelo Sisu, ProUni, FIES, Extra Sisu, as oportunidades que tem para ser aprovado em medicina, ou o Enem será um balizador para te caminhar, para fazer você caminhar para o próximo passo e conquistar a tua aprovação. Peça ajuda à tua família, inclua eles na rotina. Peça que a casa seja mais silenciosa. Peça que no teu horário de estudo ninguém faça barulho. Sim. Peça que eles estejam junto. Cada vez que, se você naquele momento, nessa reta final, você achar que vai fracassar, que seu pai e sua mãe olhem para você e lembre que quem luta por um sonho não fracassa. Apenas luta. E vence. Porque os que são aprovados, todo aprovado do ano de 2026 será o reprovado de 2025 que não desistiu.